O ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, ele afirmou que a Suprema Corte, atravessa um momento difícil diante do caso do Banco Master. Vamos acionar Júlia Firmino, chega ao vivo aqui em Os Pingos nos Is, vai trazer as informações referentes a essa fala do ex-ministro Barroso. Júlia, seja bem-vindo, ótima noite a você. Seus destaques, por favor. Oi, Caniato, boa noite para você. Para quem está com a gente aqui no Pingos nos Is, na programação da Jovem Pan, o ministro já aposentado do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, disse então que a corte tem atravessado aí um momento difícil diante, de fato, dessa crise do Banco Master, fazendo referência justamente a algumas ligações que alguns ministros, cito aí Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, teriam com o próprio dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. Barroso chegou a, inclusive, elogiar a condução desse caso pelo presidente do STF, Edson Fachin, e também por André Mendonça, que é relator do processo. Essas falas foram feitas em uma entrevista à Globo News, um outro canal de TV, ontem ainda, dia 10 de março. O ministro também reconheceu que existe crítica pública ao tribunal, mas que é preciso esperar para aí sim tirar as próprias conclusões. Então, esperar que as investigações continuem, prossigam, ver o resultado de tudo isso, para aí sim tirar alguma conclusão em relação a esse caso todo. O que a gente pode destacar, Caniato, é que a Polícia Federal já mostrou, as investigações da Polícia Federal já mostraram essas ligações, de que Moraes e Toffoli teriam algum relacionamento ali com o próprio dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, e para Moraes, qual seria essa ligação? No dia em que o Vorcaro foi preso pela primeira vez, ainda em novembro do ano passado, novembro de 2025, ele tinha conversado com o Moraes nessa mesma data por meio do WhatsApp, um aplicativo aí de mensagens. Além disso, a esposa de Moraes, então Viviane Barsi, teria um contrato, o escritório dela teria um contrato de 129 milhões de reais com o próprio Banco Master. Em relação a Toffoli, a ligação é de que ele admitiu ter sido sócio, aliás, de uma empresa que estava ligada aos investimentos do resort Itaiaia, e a empresa vendeu a sua participação no negócio para fundos que tinham como investidor o pastor Fabiano Zettel, que é cunhado do Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, A PF também encontrou mensagens citando Toffoli no próprio celular do Daniel Vorcaro, depois que a quebra de sigilo do celular foi feita, E depois disso, então, foi que o ministro Dias Toffoli deixou a relatoria do caso, agora está com André Mendonça, como eu havia dito. Volto com você. Legal, Júlia Firmino trazendo detalhes dessas manifestações de Luiz Roberto Barroso, concede uma entrevista e traz o seu diagnóstico, a sua avaliação. O Judiciário ou a Suprema Corte vive um momento difícil em razão do caso do Banco Master. Júlia, muito obrigado, viu? Bom trabalho para você. A gente volta a conversar aqui na programação da Jovem Pan. Vou passar para os nossos comentaristas, a rede está chegando. Só quero rapidamente lembrar que tem enquete publicada no portal da Jovem Pan e também no YouTube de Os Pingos nos Is. Se você puder, manifeste a sua opinião. Hoje a gente trata de questões eleitorais, os nomes da oposição que vem performando bem nos vários levantamentos que vêm sendo feitos. Eu conto com a sua participação. Agora sim, recebendo a rede Jovem Pan, todos conectados aqui em Os Pingos nos Is, Luiz Roberto Barroso, ministro aposentado, concede uma entrevista e traz o seu diagnóstico, faz um raio-x sobre o momento da Suprema Corte. Começar essa rodada com o Luiz Felipe Dávila. Você, Dávila, o STF vive um momento difícil por causa do caso do Banco Master, disse Luiz Roberto Barroso. Ele saiu um pouco antes disso, Nossa, Caniato, se ele não tivesse dito isso, eu não saberia que o STF estava numa situação muito complicada. Graças ao ministro, a minha mente abriu e eu consigo enxergar que realmente hoje o STF está numa situação muito complicada. O fato é o seguinte: grande parte da situação encontrada hoje no STF veio da presidência passada, que tinha como missão civilizadora. Lembra que o Supremo tinha uma missão de civilizar o Brasil? E aquilo que o Congresso não fizesse, o Supremo ia civilizar, fazendo aquilo que a lei não diz, mas que ele achava importante, porque, afinal de contas, o Brasil tem um grau muito baixo de civilização, então precisa acabar com essa barbárie que reina no país, e então vamos fazer uma missão civilizadora.
O fato é que isso é o maior cancro do ativismo do judicial. O ativismo judicial é fruto desta visão. Grande parte que o Supremo Tribunal Federal está envolvido em tantas coisas que não deveriam se meter é justamente por causa dessa postura do ex-presidente do Supremo. Por isso, quando o novo ministro do Supremo, o novo presidente, Fachin, tem como objetivo apenas a autocontenção e um código de ética e o silêncio, é um bom contraste com o que foi uma presidência marcada pelo excesso de ativismo judicial que tão mal fez a Suprema Corte. Mota, eu tive uma conversa rápida depois dessa manifestação do ex-ministro Barroso, dizendo que o Judiciário, ou o STF, vive um momento em razão do caso do Banco Master. Mas a gente poderia elencar vários outros casos, né? A situação difícil não se deve somente em relação ao caso do Banco Master, mas eu acho que é um conjunto de coisas. Talvez esse caso exponha figuras, né, da Suprema Corte, e isso acaba sendo muito delicado. O que achou? Ainda bem que nós temos pessoas como ex-ministro para nos alertar, né? Porque senão arriscava a gente nem perceber o que está acontecendo no Brasil hoje. Agora, as pessoas que estão prestando atenção dizem que isso é consequência natural de um processo, Canhato, que começou lá atrás. Tem gente que aponta o início desse processo no fatiamento do impeachment da ex-presidente Dilma, né? A Constituição manda, sofre impeachment, perde o cargo, perde os direitos políticos, mas ela não perdeu os direitos políticos, porque aquilo ali foi sujeito a uma interpretação, uma coisa meio autoral, meio desconstruída, né? Uma coisa muito moderna. Tem gente que diz que isso começou no inquérito das fake news, o inquérito que está aberto até hoje, onde as pessoas são colocadas de acordo com um sentimento vago, que ninguém sabe expressar muito bem. Agora, falar em momento difícil é um belo eufemismo, né? É como dizer que o Titanic tinha um problema de vazamento. Não se preocupem, é só um vazamentozinho. Uma das coisas que o escândalo do Banco Master confirmou é uma coisa que todo mundo já sentia, que os poderosos no Brasil vivem em um universo paralelo. É um mundo diferente, onde eles seguem à risca uma das regras de Saul Alinsky. Saul Alinsky é o ideólogo da esquerda moderna americana, e ele escreveu um livro chamado Regras para Radicais, onde ele ensina como os radicais de esquerda devem se comportar. E uma das regras de Saul Alinsky diz o seguinte: a gente faz o que tem que fazer e depois a gente veste nossas ações com a roupa da moralidade. Quer fazer esse exercício também, Musa? Quais aspectos lhe chamam a atenção quando o ex-ministro trata dessa situação difícil da Suprema Corte? Alguns episódios ao longo dos últimos anos, eu acho que acabam sugerindo como a Corte chegou nesse momento, né? Nesse patamar de hoje, em que muitos questionam, inclusive, a atuação de seus integrantes. Volta no tema anterior que a gente estava falando de terceirização de responsabilidade. Não adianta atribuirmos a responsabilidade da falta de confiança na Corte como sendo apenas mais uma instituição que ninguém mais confia. Isso foi acontecendo ao longo do tempo por um processo relativamente rápido pelas suas próprias ações. Não tem essa. Daqui a pouco eles vão falar que são perseguidos. Aliás, alguns ministros falam que há uma perseguição na Suprema Corte. Muitas vezes falaram isso. O próprio relator do processo que prendeu o ex-presidente Jair Bolsonaro falou que havia uma perseguição à Corte. E que tipo de perseguição seria essa? Será que as pessoas, cidadãos comuns, resolveram perseguir a Supremo Tribunal Federal porque qual seria o motivo? Se voltarmos 10 anos atrás, como num país normal, ninguém saberia dizer o nome dos ministros. Se você vai em países sérios, onde há verdadeiramente uma sociedade funcionando de forma funcional, ninguém tem a menor ideia quem são os ministros, e se eles saem às ruas, ninguém sequer os conhece. Não sabe o nome e sequer os conhece. Eu fiz esse exercício em diversos países. Você tem alguma ideia de mencionar um nome de um ministro da Suprema Corte? Grande parte da população de países avançados não tem a menor ideia.
Então, o que eu quero dizer é que no Brasil eles se tornaram protagonistas políticos. Não apenas sabemos o nome, como reconhecemos seus familiares, porque eles estão tão em evidência nas capas dos jornais por ações que eles próprios executam, que não adianta terceirizar e dizer que há uma busca por punir o Supremo Tribunal Federal, porque eles se tornaram atores políticos e passaram a ser protagonistas de ações onde eles não deveriam ser chamados, porque não é assim que manda a Constituição brasileira. Ou seja, não adianta agora falar que passa por um momento difícil. Eles cavaram esse buraco e se colocaram lá dentro. E eu acho que esse está um pouco mais difícil de sair do que os outros. Pois é, o Beraldo sempre muito saudosista quando a gente fala da Suprema Corte, lembrando de nome de juristas que compuseram a Suprema Corte. Agora, o Musa toca num ponto importante, né? Essas figuras se tornaram muito conhecidas e há quem entenda que uma parte desse processo deve-se à transmissão dos julgamentos, né? A criação da TV Justiça. E aí também esse new style, né, que foi adotado pelos ministros, com rede social, participação em eventos, palestra aqui, corte na rede social. Acho que é um conjunto de coisas, né, Beraldo? Pois é, começa com a TV Justiça, mas foi piorando ao longo do tempo. Ô Musa, eu convivi muito, quando jovem, com o ministro Oscar Dias Correia, que dirigia seu próprio Opala, ia ao centro, às vezes pegava o ônibus no Rio, conhecido como Frescão, que era o ônibus com ar refrigerado, com a maior tranquilidade. Ministro Célio Borja, uma das mentes mais iluminadas do direito brasileiro, dirigia seu próprio carro e viviam vidas absolutamente tranquilas, serenas, e eram respeitados onde quer que eles fossem, tantos outros dessa época que eu tive o privilégio de conhecer. Agora não, tudo mudou. Nós falávamos da TV Justiça, mas depois da TV Justiça, em que os votos se tornaram longos, cheios de frases de efeito, depois vieram as redes sociais e depois vieram os encontros internacionais, sempre com um patrocinador generoso. E aí tudo foi caindo na normalidade. Uísque em Londres, ao custo de 3 milhões de reais, é só mais um encontro dentre tantos outros. Pois bem, esse estilo de vida ele é incompatível com aquilo que um ministro da Suprema Corte precisa entregar não só para a sociedade que espera que a justiça seja realizada com o J maiúsculo, daquela justiça equilibrada, aquela justiça com a venda nos olhos, porque não distingue quem acusa e quem se defende, mas olha estritamente para a letra da lei. O papel da Suprema Corte é aprofundar o conhecimento jurídico e aperfeiçoar a interpretação da Constituição brasileira, tendo em vista aquilo que os constituintes estavam determinando à época em que ela foi escrita. E sobre o comentário do ex-ministro, eu me lembro que durante o final do julgamento do Mensalão, a corte era presidida pelo então ministro Joaquim Barbosa e Dilma Rousseff indicou para a corte o agora ex-ministro Barroso. O ministro Joaquim Barbosa, vendo o rumo que o julgamento estava tendo, ou o seu desfecho, em razão dos julgamentos dos embargos infringentes famosos que serviram de plataforma para que o Mensalão não desse em nada, o ministro Joaquim Barbosa lembrou toda a sociedade brasileira num discurso memorável, dizendo que se formou no Supremo Tribunal Federal uma maioria de circunstância para jogar por terra todo o trabalho primoroso que a Corte tinha feito até então no julgamento do Mensalão. Pois bem, quando a gente tem essas referências, infelizmente, certas opiniões devem ser descartadas. Dávila, vocês listaram aqui nos comentários uma série de situações, cenários, distorções na aplicação da lei ou na interpretação da Constituição.
E aí a gente precisa voltar na discussão sobre a criação ou não de um código de conduta, né? Entende-se que é preciso promover uma correção, estabelecer limites para os ministros da Suprema Corte, para a atuação desses magistrados, e fala-se que um código de conduta seria o instrumento mais adequado. Qual é o exercício que a gente deve fazer para o cidadão comum quando a gente fala que um ministro da Suprema Corte, que em tese tem preparo para avaliar os casos mais complexos, mas que não tem, muitas vezes, discernimento de tomar decisões simples sobre a sua atuação? Código de conduta é mais adequado? O Código de Conduta é apenas um primeiro ato do Supremo reagindo a esta autocontenção necessária para evitar o que está acontecendo no Supremo. A insegurança jurídica, o ativismo judicial, tudo isso que vem prejudicando e distanciando a atuação do Supremo do seu papel de corte constitucional. Então, é apenas um gesto, vamos dizer, não é que vai mudar o Supremo, a mentalidade, mas é um gesto de começo. O que está faltando hoje no Supremo é senioridade. O Beraldo lembrou aqui nomes. Eu vou dar um caso para você ver como a senioridade contrasta com absurdos cometidos, e isso no passado recente. Quando o inquérito da fake news, aquele famigerado inquérito arbitrário foi criado, porque afinal de contas, inquérito por tempo indeterminado, sem definição de escopo, é uma barbaridade que não está na Constituição. Mas quando esse inquérito foi apresentado e começou a censurar, como foi a revista Cruzoé, depois streaming como o Brasil Paralelo, o Gazeta do Povo, tantos veículos censurados por esse absurdo criado, o ministro Celso de Mello, o decano no Supremo, logo que começou o inquérito da fake news, ele se manifestou absolutamente contrário. Eu até tirei um trecho aqui que eu faço questão de ler o voto de Celso de Mello. Ele diz o seguinte: a censura, qualquer tipo de censura, mesmo aquela ordenada pelo Poder Judiciário, mostra-se prática ilegítima, autocrática e essencialmente incompatível com o regime das liberdades fundamentais consagrados pela Constituição da República. Então, você vê que não é todo mundo, não dá para generalizar, tem que olhar caso a caso e a atitude de cada um. Por isso, o que Fachin vem fazendo com o Código é um contraste, como eu disse, à presidência passada de Barroso, que queria civilizar o Brasil por meio do Supremo. Está na Constituição isso? Papel da Constituição brasileira é civilizar o povo brasileiro. Não está. Então, como é que você está inventando uma coisa? Então, eu entendo como um gesto. E gesto não deve ser exagerado nem o impacto, mas deve ser levado em consideração como uma mudança de atitude nesse transatlântico chamado Supremo Tribunal Federal.